Glória a Deus, aleluia. Graça e a paz, meus irmãos. Amém. Você está feliz nessa noite por estar aqui, poder adorar a Deus, louvar ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos. Fico muito feliz pelo convite do pastor Kleber, da pastora Alana, por essa oportunidade. Eu creio que faz uns 4, 3 anos mais ou menos que eu não sei o que é sair lá do Floresta, num domingo à noite. Nós sempre estamos ali pregando a palavra, servindo, adorando ao Senhor. Mas aprove ao Senhor nessa noite nós estarmos aqui. E o desejo do meu coração, irmãos, é que você saia nessa noite para sua casa um pouquinho mais apaixonado por Jesus Cristo, um pouquinho mais amante pela presença do Senhor, um pouquinho mais amante pela palavra do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Se o Espírito Santo tocar no seu coração nessa noite aqui, te quebrantar, para que você se aproxime dele, para que você tenha uma semana mergulhado na graça, na glória dele, no amor dele. Esse é o desejo do meu coração. Eu estava orando ao Senhor, Pai, toca nos corações. E sabe, às vezes nós preparamos um sermão, tudo detalhado, os pontos, as aplicações. Mas, querido, eu tenho aprendido que você pode falar 1000 palavras, se o Espírito Santo não falar, não acontece nada. E você, às vezes, em 5 minutos, uma palavra, um versículo, um verso, é suficiente para Deus destravar uma pessoa, tocar no coração de uma pessoa. Por isso, se há algo que nós precisamos, é ter comunhão com o Espírito Santo, é ter comunhão com Jesus Cristo. E é sobre isso, meu irmão, que eu gostaria de falar nessa noite. Irmão, certa vez, Jesus ele estava fazendo a missão, fazendo a obra que o Pai determinou para que ele fizesse. E a palavra do Senhor diz nos evangelhos que Jesus ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Jesus foi convidado para jantar na casa de um religioso. E esse convite veio para Jesus, mas não para agradar a Jesus, ou ter um tempo de comunhão com Jesus, mas para questionar, para aprisionar, para ver se Jesus ia liberar alguma palavra para que eles pudessem ter do que o acusar. E Jesus foi lá na casa desse homem, desse fariseu, e a palavra de Deus diz que quando Jesus entrou, eles estavam conversando, e de repente veio uma mulher por detrás. Ela se prostrou aos pés de Jesus Cristo, começou a chorar e a derramar lágrimas sobre os pés de Cristo. E a palavra de Deus diz em Lucas que ela começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E depois ungiu os seus pés, ungiu a sua cabeça com um unguento puro, de um preço valioso, caro. E quando eu leio, irmãos, essa passagem, sabe o que eu aprendo? Que nós entramos às vezes num culto como esse. Nós temos 2 opções. Nós temos a opção da mulher pecadora que se derramou na presença de Jesus, ou nós temos a opção do fariseu que estava ali esperando um momento para criticar, para ver algum defeito, para reclamar, para murmurar. Eu gostaria de saber em qual lado você está aqui nessa noite. Em qual lado? Se você entrou aqui para se derramar na presença de Jesus, ou para sair daqui a pouco daqui. Que culto demorado. Eu não gostei daquele louvor, não gostei daquele pastor lá, não. Irmãos, que eu e você possamos nos derramar na presença de Jesus Cristo. E o Senhor está aqui, Ele deseja um posicionamento nosso. Ele deseja que a gente venha se quebrantar, derramar as nossas lágrimas, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração na presença dEle. Aleluia, tem adorador aqui nessa noite. Tem alguém que já se rendeu, tem alguém que já está experimentando a graça e o amor do Pai. Oh, como Jesus é maravilhoso, irmão. É isso que nós desejamos, é nos render. Eu tenho aprendido, irmão, que é impossível conhecer a Jesus e não amar a Jesus. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós amamos a Jesus Cristo. A pessoa que diz que conhece a Cristo, meu irmão, mas vira as costas, é um conhecimento muito raso.
Porque Jesus é cativante. Jesus, querido, Ele nos envolve com o seu amor, com a sua graça, com o seu poder. É poderoso quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, colocamos um fundo musical ali e o Espírito Santo vem naquele momento e é derramado sobre o nosso coração o amor do Pai. A palavra de Deus diz em Romanos no capítulo 5 que o amor de Deus é derramado sobre o nosso coração por meio do Espírito Santo. Se você pegar essa palavra no original, está falando de uma torrente. É um derramar copioso, é uma cachoeira do amor do Pai sobre o nosso coração. Ei, você precisa sair do lugar do religioso e se colocar no lugar do quebrantado, daquele que deseja, daquele que se rasga, para que você possa experimentar essa torrente, essa cachoeira do amor do Senhor. É um amor poderoso, é um amor copioso, é uma torrente do céu. Ele tem para derramar sobre essa igreja, Ele tem para derramar sobre a sua vida aqui nessa noite, querido. Se desprenda em nome de Jesus. Tira, sabe, as ataduras que te impedem de adorar e se entregar ao Senhor. Aleluia. Lendo também Jesus na sua caminhada, a palavra diz que Jesus também foi convidado certa vez para ir na casa de Marta e Maria. Quando Jesus chegou lá na casa de Marta e Maria, a Bíblia diz que Marta estava atarefada, ansiosa, fazendo os preparativos, e ela começou a questionar, a se perguntar, por que a minha irmã não veio me ajudar? Mas a Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a boa parte. E ela perguntou, mestre, tu não se importa que a minha irmã venha me ajudar? Ele disse, Marta, você está ansiosa, você está aí toda preocupada, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Irmão, tudo vai ser tirado de nós, mas o que nós obtemos na presença e nos pés do Senhor, nós vamos levar para a eternidade. E os nossos diplomas, as tuas viagens, tudo que você tem feito nessa terra, vai ficar na terra. Mas o que você tem obtido em comunhão com Deus, o que você tem obtido ali no secreto com o Pai, você vai levar para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Você vai estar habituado, acostumado com o céu. O céu não vai ser estranho para aqueles que têm uma comunhão com Jesus Cristo nessa terra. Nós não vamos estranhar. Eu experimentava isso lá na terra. Eu me lembro quando eu entrava no meu quarto e a presença do Espírito Santo vinha naquele lugar e me enchia com a sua glória, com o seu poder. E é sobre isso, meu irmão, que eu gostaria que você entendesse nessa noite. Sobre você estar apaixonado por Jesus Cristo, sobre você estar desejoso da presença. E nós precisamos sair do ciclo religioso, sabe? Aquele ciclo que, se nós não vigiarmos, nós caímos de culto domingueiro, bater cartão no culto de domingo. Ei, o Senhor deseja uma vida, uma comunhão com você. Jesus deseja dia a dia com você. Jesus deseja, irmão, uma intimidade com você. Não de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Mas eu e você precisamos nos posicionar. Nos posicionar. Se posicione nessa noite, irmão. Diga, Senhor, não quero mais, eu quero mergulhar. Senhor, eu quero experimentar a glória do Senhor. Eu quero experimentar a tua presença. Eu quero experimentar o teu favor. Eu quero experimentar a presença do teu Espírito Santo. É o que o Senhor deseja. Eu estou lendo Provérbios. Estou lendo o livro de Provérbios escrito por Salomão. Eu li ali no capítulo 14, se não me falha a memória, no versículo 8, Salomão diz assim: a sabedoria do prudente é conhecer o seu caminho. A sabedoria do prudente é conhecer o seu caminho. E o prudente chega um determinado momento da vida dele que ele para assim, ele começa a refletir: o que eu tenho semeado? O que eu tenho colhido? Como é que eu tenho andado? O que eu tenho feito da minha vida? O prudente ele para, irmão, para analisar, para fazer uma reflexão de como tem sido a sua jornada, a sua caminhada. Essa é a postura do sábio. Será que eu e você não precisamos talvez nos parar hoje? Como é que tem sido a minha vida com Jesus Cristo?
Como é que tem sido a minha comunhão com o Espírito Santo? E é uma noite de a gente parar para pensar, porque eu tenho certeza, querido, que Deus tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas aqui, ó. Deus tem algo poderoso para derramar sobre a igreja, rio de avivamento, aleluia. Essa igreja é um rio de avivamento, e o agente de avivamento é você. Você é o agente de avivamento, é você que Deus vai levantar nesse tempo frio, é você. Mas nós precisamos atentar para essas coisas, aleluia. Tem alguém que está comigo aqui nessa noite? Oh glória. Eu vou ser breve, meu irmão, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo de número 12. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Capítulo 12, versículo de número 7. Capítulo 12, versículo 7. Ao versículo 10, amém, irmãos? E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Glória a Deus, irmãos. Quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, então sou forte. Pastor Kleber está caminhando essa igreja durante esse mês debaixo de um tema, amém? A glória de Deus, aleluia, a glória de Deus. E o nosso Deus é um Deus glorioso. Nosso Deus é poderoso, é majestoso. Quando eu leio a palavra de Deus, irmãos, em Isaías, a palavra de Deus, ela diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Glória a Deus. A glória de Deus está desde uma pequena partícula, ali um grão de areia, até os altos montes, as estrelas, as galáxias. Irmãos, todo o vasto oceano, ali está a glória de Deus. É o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus. Então, querido, tudo que nós estamos vendo aqui, ainda que seja uma obra do homem, como essa cadeira, é a glória de Deus, você crê? Porque tudo veio de Deus. A palavra de Deus diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória para todos sempre, amém. Então tudo, irmãos, tudo é obra das mãos do Senhor. Imagina o céu, imagina os anjos, os serafins, os querubins. Imagina a natureza, imagina a beleza, as cores do céu. É a glória de Deus. Você e eu, nós somos a glória de Deus. Glória a Deus. Mas, querido, eu creio na glória da presença de Deus. Eu acredito na glória da presença de Deus, porque o nosso Deus é glorioso. A presença dele é uma glória ambulante, você crê? E a palavra de Deus diz que a presença de Deus, quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, quando uma pessoa entrega a sua vida ao Senhor, a presença do Espírito Santo vem habitar dentro dela. E essa pessoa passa a se tornar uma habitação de Deus.
Essa pessoa passa a se tornar uma morada do Senhor. Ela passa a se tornar a casa do Senhor, a casa do Espírito Santo. Então eu e você precisamos crer e entender que se a presença de Deus habita em você, há uma glória em você, aleluia. Há uma glória dentro de nós, há uma glória dentro da igreja, meu irmão, uma glória. E como eu e você temos, e como eu e você devemos nos posicionar para andar nessa glória, andar nessa presença do Espírito Santo. E é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, sobre a presença do Espírito Santo, sobre como nós precisamos, como nós dependemos do Espírito Santo. Irmão, quando nós lemos a palavra do Senhor, e como começamos a estudar sobre a lei e sobre a graça, isso é uma igreja da graça, glória a Deus, é uma igreja do favor imerecido. Mas quando você começa a estudar sobre a lei, você vai ver que a lei, ela tem um papel primordial na nossa vida. Que papel é esse, pastor Gilvan? De desenvolver em nós o autoconhecimento. Repita comigo, autoconhecimento. Quando você vai obedecer a Deus através da lei, você não consegue. Porque é impossível, a palavra de Deus diz que eu e você sejamos justificados por meio das obras da lei. Você não consegue, porque você e eu herdamos lá de Adão uma natureza caída. Então quando tentamos obedecer a Deus através da lei, a gente peca, a gente pisa na bola. Aquilo se torna uma condenação, um fardo. Aquilo se torna, meu irmão, um peso. Mas o que a lei faz na nossa vida? Como esse espelho aqui, ó. Quando nós nos olhamos, ele vai refletir a sua imagem. Assim é a lei. A lei vai fazer com que você se conheça. Você já vai entender aonde eu quero chegar. A lei vai fazer com que você veja as tuas fragilidades. A lei vai fazer com que você veja os teus pontos fracos. A lei vai fazer você conhecer as tuas limitações. E ela vai te levar num lugar como levou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 24: miserável homem que sou. É isso que a lei deseja e vai fazer conosco. Com que a gente veja a nossa real realidade. Olhe para nós e veja: Senhor, eu não consigo mesmo. Eu sou fraco, eu sou limitado. Eu não posso. Mas o Senhor Jesus pode, glória a Deus. No versículo de número 25 do capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz: mas graças a Jesus Cristo. Graças a Jesus Cristo. Mas isso é importante, meu irmão, na nossa caminhada, porque vai fazer com que você dependa de Cristo. Vai fazer com que você dependa da ação do Espírito. Enquanto você não depende do Espírito Santo, você anda na força da carne e do teu braço, e nós não temos êxito. Então a lei faz com que isso, esse é o propósito da lei, mostrar que o homem não consegue. O homem precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo, aleluia. Eu e você precisamos de Jesus, eu e você precisamos do Espírito Santo. Eu estava orando lá no quarto e eu falo: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Mas se tu parar para analisar, essa palavra é muito pequena, de acordo com a realidade que vivemos. Eu preciso, é como se nós pegássemos nas mãos do Senhor, irmãos. Nós dependemos de Jesus Cristo. Sem mim, a palavra de Deus diz: nada podeis fazer. Eu e você não podemos fazer nada sem Ele. Eu e você não podemos obedecer a Ele. A palavra de Deus diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito, nós com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus diz que a nossa suficiência vem do Senhor. Ele é suficiente. Ele é suficiente para alguém aqui nessa noite? Aleluia! Ele é suficiente, meu irmão. Então a lei vai fazer com que eu e você, ela vai pegar eu e você e vai nos lançar a Jesus. Ela vai lançar você ao Espírito Santo. Ela vai falar: olha, eu não consigo, mas eu sei quem consegue. É Ele ali, ó. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que a lei, a palavra de Deus diz que é um aio, é um condutor que vai te levar até a escola, cujo mestre é Jesus Cristo. Mas você precisa entender
quem você é, desenvolver um autoconhecimento, uma alta percepção de quem você é, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, porque senão corremos o risco de ser sempre hipócritas, aquelas pessoas, sabe, que ficam julgando, que te olham torto, aquele irmão ali, aquele irmão está em pecado, aquele irmão ali é fofoqueiro, aquela irmã ali cuida com a língua dela, sempre aquele olho acusador, sabe por quê? Porque nunca entendeu a trave que está no dela, nunca entendeu a trave que está no dele. Mas a lei vai fazer isso, vai falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, oh Jesus Cristo, a tua graça me basta. Porque Deus tem algo com a humildade, amém? Deus tem algo com a humildade. Eu fico imaginando o Senhor olhando do céu, sabe? Aí Ele olha para mim e para você, e Ele nos vê orgulhosos, arrogantes, e daí Ele olha para Jesus Cristo, humilde e manso, perfeito, santo e puro, morrendo numa cruz por nós, pecadores. Oh irmão, é por isso que passamos por muitas coisas, sabe? Para nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo, para andarmos nessa glória, essa glória da presença de Deus. Quando eu comecei a meditar nessa palavra aqui, debaixo desse tema, glória de Deus, eu fiquei meditando sobre isso, como nós precisamos da graça do Pai, do poder do Senhor, da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu trabalhei durante 2 anos em uma elétrica, e lá fazendo as instalações, creio que a maioria aqui sabe que quando nós vamos instalar uma tomada, quando você vai instalar uma tomada, irmão, você precisa do fase e do neutro. Você precisa do positivo e do negativo. Quando você pega o positivo com o negativo, vem a energia, não é? Corremos até um risco de tomar um choque, tinha um medo de tomar choque. Mas se você pegar o positivo com o positivo, vai dar alguma coisa? O negativo com o negativo? Nada. É isso que nós precisamos entender. Deus é o positivo e eu e você somos o negativo. Para que as coisas venham a acontecer, meu irmão, você precisa entender isso, que é a presença do Espírito Santo em tudo nas nossas vidas, em tudo. Em tudo. Não pensa que sobra algo para nós. Pastor, tu está dizendo então que eu devo cruzar os braços a partir de hoje e não fazer mais nada? Não. Eu creio, irmão, numa responsabilidade nossa. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão no Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aleluia! Se inclinam para as coisas de Deus. Mas nós precisamos compreender que o nosso Deus é positivo e nós somos o negativo da história. E quando nós nos conectamos, querido, quando nós entendemos como o apóstolo Paulo aqui, a necessidade da graça de Deus, o Espírito Santo vem e glorifica o nome de Jesus. É como se o Espírito Santo viesse e a glória vai aparecer agora. Andando em glória, Deus deseja que você e eu venhamos andar em glória. Tem alguém que deseja andar em glória aqui nessa noite? Aleluia! Andar em glória. Coisas que você não consegue, mas na presença do Espírito você vai conseguir. Ei jovens, aqui ó, é possível andar em santidade, aleluia. É possível andar na presença de Deus. É possível obedecer ao Senhor, sabe como? Através da presença do Espírito. Através da graça do Senhor. É possível. Irmãos, e eu quero falar aqui sobre 2 exemplos, para que fique gravado isso no nosso coração. A palavra do Senhor, ela nos diz, lá em Gênesis, no capítulo de número 17. A palavra diz que Deus fez uma promessa a Abrão. Fez uma promessa: vou te dar um herdeiro. Mandou Abrão sair da tenda, olha lá para as estrelas do céu. Contempla, conta se você puder. Assim vai ser a tua descendência. Eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus fez uma promessa para Abrão. Só que havia um problema. Sara, que era Sarai ainda na época, era estéril. Sarai era estéril. Mas Abraão e Sarai receberam
uma promessa de Deus. E foi passando os dias e os anos, e nada do herdeiro. Então Sarai teve um plano, ela teve uma solução. Já que essa promessa não se cumpre, eu vou chamar aqui a minha serva Agar, e vou dar para Abrão. E então ela vai gerar, e esse vai ser o herdeiro. E foi isso que eles fizeram. A palavra de Deus diz que Agar teve relação com Abrão, e nasceu Ismael. Ismael é a força do homem. Ismael é o homem tentando e buscando fazer o que é o Deus para fazer. Ismael é a força do braço do homem, é a carne no controle. Não é isso que Deus deseja de nós. Deus não deseja Ismael, Deus deseja Isaque. Porque é a força do homem, é como nós caminhamos hoje. É como Ismael. Aí o interessante que eu quero que você compreenda nessa noite é que no capítulo de número 17, versículo de número 1 de Gênesis, a palavra de Deus diz que o Senhor se apresenta a Abrão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Só que o que nós não compreendemos é que do último versículo do capítulo 16 de Gênesis, para Gênesis 17, há um período de 13 anos. Repita comigo, 13 anos. 13 anos do último versículo do capítulo 16 para Gênesis 17. 13 anos, Deus deixou Abrão esperando no deserto. No deserto. Por que Deus fez isso? Porque ele estava esperando acabar a força de Abrão e de Sarai. Sarai já era estéril, não poderia ter filhos. Mas Abrão ainda era potente, estava no auge Abrão. Mas quando Abraão chegou ali com 99 anos, Abrão já estava amortecido e impotente. O que nós esperamos de uma mulher estéril com um homem impotente, né? É só um milagre de Deus, amém, irmãos? Mas foi o que Deus permitiu na vida deles, porque Deus queria ensinar uma lição para eles. Olha, eu não preciso da ajuda de vocês, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aí ele chamou: vem aqui Sarai, estéril, vem aqui impotente, amortecido. Agora desse milagre, desse poder de Deus vem Isaque. Isaque é o filho da promessa. É o filho da promessa, é o filho do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Você está entendendo um pouquinho de como eu e você vamos fluir na glória e na presença de Deus? Está compreendendo um pouco? Quem está compreendendo um pouco isso? Aleluia! É desse jeito. E o poder de Deus é exaltado, a glória de Deus é exaltado, a força do Todo-Poderoso é exaltado. O segundo exemplo que eu quero dar aqui, irmãos, nessa noite, está em Números capítulo 17. Quando nós lemos Números capítulo 17, a palavra de Deus diz que houve uma rebelião. Eles começaram a se rebelar contra Moisés e contra Arão. Muitos morreram naquela época. E o povo começou a perguntar assim, a questionar. Isso aí é coisa de família, viu? Isso aí de Moisés liderar, o irmão dele é o sumo sacerdote, isso aí é panelinha, é coisa de isso aí tem panela aí no meio. E eles começaram a pressionar Moisés, começaram a pressionar. Não, vamos, nós não aceitamos. Por que o teu irmão tem que ser o sumo sacerdote? Por que tu tem que liderar? Não. Eu acho que o fulano pode ser o sacerdote, o sumo sacerdote. Aí o Senhor falou com Moisés. O Senhor chamou Moisés e falou: olha, Moisés, vai lá na cabeça das tribos e pega uma vara, um bordão de cada uma delas e traga a mim. E escreva o nome do chefe, do representante. Aí Moisés chegou lá para o povo e falou: olha, o Senhor me conduziu, me orientou para que cada tribo, cada cabeça trouxesse a vara. E a vara que o Senhor escolher vai florescer. E eles começaram a escrever os nomes e trouxeram aquelas varas secas. Imagina a vara, irmão, aquele bordão seco, sem vida, ali na presença de Deus. E lá na vara de Levi estava Arão. Eles pegaram aquelas varas
e levaram lá na tenda da presença de Deus, a tenda do testemunho, aquelas varas secas. A palavra de Deus diz que o Senhor escolheu a vara de Arão, e a vara de Arão floresceu. Nós vamos para um retiro aí, amém? Vai florescer a vara de muita gente nesse retiro, hein? Glória! A vara de Arão floresceu, a palavra diz, e produziu amêndoas, produziu frutos. Aleluia! Agora, como que essa vara floresceu? Através do poder do Espírito Santo, através da presença do Senhor. Ei, irmãos, nós precisamos compreender esta graça, esse poder. Porque, irmãos, sem Cristo, sem graça, sem favor, sem o poder de Deus, nós somos como essa vara seca. Mas na presença do Espírito Santo, eu e você florescemos e damos frutos. Aleluia! O Senhor deseja que você venha fluir a partir dessa noite, produzir frutos e frutificar e fluir. Mas você precisa compreender isso. Você precisa compreender isso. Que quando nós estamos fracos, é aí que somos fortes por meio do poder de Jesus Cristo. É por meio da graça dele, do poder e da presença dele, que eu e você vamos andar em glória. Eu e você vamos andar na glória do Senhor, a glória de Deus. É através dele. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero finalizar, irmãos, essa palavra falando do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que ele morreu, como foi ministrado aqui pelo pastor Laerte, e ele foi sepultado, e ele esteve ali naquela sepultura. Lá estava Jesus Cristo. Ele morreu e foi sepultado. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas sabe o que você precisa compreender? É que quando Jesus estava morto dentro do sepulcro, veio um poder sobre ele. O poder do Espírito Santo veio sobre aquele corpo e o colocou de pé. E aquela pedra foi removida e Jesus saiu ressuscitado, triunfante daquela tumba. E o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1, ele ora pelos irmãos de Éfeso. E ele ora dessa forma: olha, eu oro para que vocês experimentem a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, que manifestou em Cristo, o ressuscitando dentre os mortos, e o pondo à direita dos céus, acima dos principados, potestade, de todo nome que se nomeia, de toda autoridade. Vocês precisam conhecer esse poder. Tem um poder disponível para a igreja, aleluia. Tem um poder disponível para nós, para que a gente ande em glória de Deus. Há um poder, irmãos, há um poder sobre a igreja, mas a igreja precisa compreender quem ela é, sem a graça. A igreja precisa compreender quem ela é, sem o poder, sem o Espírito, porque sem mim nada podeis fazer. E você precisa dele, E você e eu precisamos do Senhor. Eu preciso dele para pregar, vocês precisam dele para cantar, você precisa dele para orar, você precisa dele para trabalhar, você precisa dele para ser um bom esposo, uma boa esposa, um pai de família. Você precisa do Espírito Santo. É dessa forma, meus irmãos. O Senhor está chamando eu e você para nós termos esta percepção nessa noite, da necessidade de andar com ele, da necessidade da presença do Espírito, da necessidade da graça dele para vivermos, para experimentarmos glória, para que esta presença, essa glória que está dentro da igreja, venha sair para fora e inundar essa cidade, impactar esse bairro, de modo que muitos se rendam aos pés do Senhor. É o que ele deseja de nós. Quem está comigo aqui nessa noite? Vamos nos colocar de pé nesse instante. Oh Espírito Santo de Deus,
Eu estou lendo um livro que se chama Temperamentos Transformados. Temperamentos Transformados. E ali lendo esse livro, irmão, o autor, o escritor, ele vai e pega alguns homens de Deus e fala dos temperamentos deles. E ele começa por Pedro. E ele começa a falar, Pedro era sanguíneo. E ele vai mostrando todos os defeitos da vida de Pedro. Todos os defeitos. Pedro era impulsivo. Pedro era falante. Pedro, ele era fanfarrão. Pedro, ele era arrogante. Ele vai falando todos os defeitos e vai mostrando e provando na palavra todos os defeitos. Mas depois tem um espaço e diz, agora Pedro cheio do Espírito Santo. E ele começa a falar aqui onde que ele era arrogante, agora ele é humilde. Aonde ele era fanfarrão, agora que ele é equilibrado. Aonde ele era astuto ali, onde ele era imprudente, agora ele é sábio, agora ele é corajoso, agora ele é intrépido, agora ele é um homem de Deus. É possível, meu irmão, através da presença do Espírito Santo. E é possível. A solução para nós é o Espírito Santo. Ei, não desiste do teu casamento. Ei, não desiste de Jesus Cristo. Ei, não desiste da obra do Senhor, porque há poder do Espírito Santo para você continuar. Está disponível. Acesse pela fé nessa noite. Acesse pela fé nessa noite. Ei, vamos adorar Jesus. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nessa noite. Ele quer tocar em você. Ele quer derramar essa cachoeira do amor dele sobre o teu coração. Ele quer impactar a sua vida a partir de hoje. Ei, chega de ciclo, chega de mecânica e mergulha na graça do Pai nesse lugar. Abra o seu coração. Ei, chore na presença dele. Derrama os teus pés, derrama as tuas lágrimas aos pés do Senhor.